Salmo 60, ele tem um título, e o título diz assim: para o mestre de música, de acordo com a melodia, o lírio da aliança. Didático, poema epigráfico davídico, quando Davi combateu Arã-Naarim e Arã-Zobá, e quando Joabe voltou e feriu 12.000 edomitas no Vale do Sal. Esse é mais um salmo Mirtan, mais um salmo Al-Tashret, com vários desses designativos de todos os últimos salmos que a gente tem estudado. E esse é um salmo que apresenta também um contexto histórico, que remete a gente à história que aparece lá no livro de 2 Samuel, capítulo 10, que é uma guerra de Davi e do povo de Israel contra os amonitas. Se você for ler a história, é uma história meio bizarra como ela vai se desdobrando. Os amonitas, eles são descendentes de Ló. Ló teve 2 filhos, Moabe e Amon. E os moabitas e os amonitas, então, são descendentes de Ló, portanto, tem um certo relacionamento, já que Ló era sobrinho de Abraão, da onde vêm os israelitas, Abraão, Isaac e Jacó, como você já sabe. Bom, um dos reis dos amonitas, ele morre, e tinha paz entre Davi e os amonitas nessa época. E aí Davi se dói pela morte desse rei amonita, e ele resolve honrar o filho desse rei amonita que iria assumir o rei Hanum. E aí então ele manda uma delegação para assistir o funeral, para prestar as condolências, etc. e tal. Só que os conselheiros do novo rei, do sucessor amonita, esses conselheiros eles vão falar para o novo rei amonita de que essa delegação, na verdade, é Davi enviando espiões para tentar armar algum esquema contra os amonitas. E aí essa delegação é presa. E aí vira um problema diplomático gigantesco. Davi fica irado, os amonitas percebem que Davi ficou irado, e aí os amonitas, com medo da possível guerra, eles contratam em torno de 33.000 mercenários arameus. E aí tem 2 exércitos, o exército amonita e o exército dos arameus. E aí então Davi coloca Joabe, o irmão de Joabe, Abissai, para organizarem essa luta, mas os arameus e os amonitas ficam com medo e acabam fugindo. Davi reorganiza o exército e os arameus se reorganizam também para uma nova guerra, um novo enfrentamento. E aí Davi e Joabe e Abissai, eles acabam matando cerca de 40.000 soldados, 40.700 soldados nessa batalha de enfrentamento ali. E essa é um salmo muito interessante, porque quando você lê os primeiros versos do Salmo 60, você percebe que não parece fazer sentido, que lá vai dizer assim, ó: tu nos rejeitastes e nos dispersastes, ó Deus, tu derramaste a tua ira, restaura-nos agora. Sacudiste a terra e abriste-lhe as fendas, repara suas brechas, pois ameaça desmoronar-se. Fizeste passar o teu povo por tempos difíceis, deste-nos um vinho estonteante. Parece aqui que Davi está reclamando do que aconteceu, mas na verdade foi uma vitória estrondosa. Mas na sequência do Salmo, no verso 6, 7 e 8, Davi fala que Deus é o dono de todos os povos, que Deus é o rei sobre todos os povos. Então é um salmo que começa com uma reclamação, como se Davi tivesse chateado por essa junção aí dos amonitas e dos arameus contra ele, mas é um salmo que termina falando sobre a ideia de que Deus é vitorioso sobre todas as nações. É um salmo confuso de uma história confusa, como muitas vezes são as nossas histórias também, mas em todas elas Deus está conosco.